Ainda é fevereiro, mas 2023 já nos trouxe o mais novo argumento quando a gente falar que os livros geralmente são melhores do que as suas adaptações para o cinema. O mais novo filme do polêmico diretor M. Night Shyamalan, Batem à Porta, acabou de chegar nos cinemas. E ele é baseado no livro O Chalé no Fim do Mundo, escrito por Paul Tremblay. Eu terminei de ler esse livro hoje de manhã e fui correndo hoje à tarde para conferir a primeiríssima sessão do filme e tô aqui para trazer para vocês o comparativo entre livro e filme. Não só qual dos dois é melhor, mas o quanto eles mudaram as coisas, a narrativa, onde que flui melhor e onde que funcionou bem. Acho que eu já deixei a minha opinião sobre isso bem clara aqui nesse começo, mas a intenção desse vídeo não é dar a minha opinião e sim fazer esse comparativo. Esse vídeo meio que vai ser dividido em duas partes. Na maior parte dele eu não vou trazer spoilers grandes pra trama, nem pro livro, nem pro filme, porque eu tô imaginando que você ou leu o livro e quer saber do filme, ou viu o filme e quer saber do livro, e eu não quero acabar estragando nenhuma das duas partes. Mas mais pro final, pra você que não quiser assistir o filme e já leu o livro, ou vice-versa, e quiser saber realmente quais são as mudanças de trama, eu vou trazer aqui com spoilers o que eles mudaram no filme que tinha no livro. Aí mais uma coisa, se você é fã do diretor M. Night, eu não vou recomendar assistir esse vídeo aqui, mas é só isso mesmo. Bora logo pro vídeo. Oiê, eu sou a Aline Logsen e hoje a gente vai ressuscitar esse quadro que só teve um vídeo no canal lá em 2021, mas finalmente está de volta e tá de volta em grande estilo. O diretor M. Night ficou muito famoso porque os seus filmes sempre tem algum plot twist, alguma daquelas viradas de trama que são completamente inesperadas. Algumas vezes dá certo e as pessoas adoram seus plot twists, outras vezes as pessoas dizem que não faz nenhum sentido e detestam. Eu mesma adoro alguns filmes dele, como Sexto Sentido, Sinais, Fragmentado, é um dos meus filmes favoritos, inclusive. E odeio outros, como Vidro, que foi um atentado àquele filme. Porém, eu perdoei ele por Vidro porque eu amava realmente muito o Fragmentado. Mas depois de assistir esse filme, eu fiquei que talvez eu não devesse ter perdoado ele lá atrás. Quando eu soube, só essa semana, que esse filme que ele ia lançar novo era baseado num livro, eu saí correndo pra ler numa tentativa ali de burlar as regras. Será que o plot twist que ele iria colocar no filme também tava no livro? Aí eu poderia descobrir antes, ou se ele ia fazer alguma diferença e tudo mais. Então eu passei a minha terça-feira inteira lendo esse livro e terminei de ler ele só hoje de manhã. É uma leitura rápida, o livro tem 255 páginas e o ritmo dele é bem eletrizante, então você não vai conseguir largar depois que começar. O livro também é bem pesado, o que me deixou ali meio nervosa de como seria isso na adaptação pro cinema. Ver algumas coisas ali em tela grande seria meio problemático, e se você ler o livro sabe do que eu tô falando. Não vai ter spoilers aqui nessa primeira parte. Mas vamos dar nome aos bois. Pra quem ali tá acompanhando sem saber de nada, a trama básica do filme é que uma família, dois pais e a sua filha estão numa cabana, passando as férias ali, quando 4 estranhos chegam e batem a porta. Eles pedem pra entrar e dizem que tem uma missão muito importante ali, a missão mais importante de todas, que no caso é que eles têm que passar uma missão pra essa família que vai salvar o mundo e impedir o apocalipse. Essa ali é a trama basiquíssima. E com ela você já consegue definir muita coisa que vai ou não acontecer aqui. E a questão é que, com uma trama dessa tão fechada, não tem muito caminho pra seguir. Por isso, quando eu terminei de ler o livro, a primeira coisa que eu pensei, na verdade bem antes, quando eu tava tipo assim na página 50 do livro, eu tava pensando, cara, não tem como ter plot twist nessa história, o que que o M. Night vai fazer? O livro em si não tem um grande plot twist, ele tem um momento de virada da trama, mas não é algo surpreendente, é só algo que acontece ali e muda totalmente o jogo. E aí eu fiquei curiosa se ele iria criar alguma coisa a mais pro filme, e sim, mas não como eu pensei. Começando com as diferenças entre livro e filme, uma coisa que eu percebi nos primeiros 5 minutos de filme foi a diferença no ritmo. O filme acelerou demais a trama, enquanto no livro a gente consegue ver o tempo passar, as horas em que eles ficam ali e toda aquela discussão, a noite passa, vai pro dia seguinte, a gente consegue sentir todo esse tempo. E como todo esse tempo tem muita influência em como os personagens estão sentindo. A maior diferença que a gente vai ter entre o livro e o filme é que o livro é um terror psicológico completamente. Os personagens começam de uma forma e devido a tudo que tá acontecendo, toda a pressão, a passagem do tempo em si só, tudo isso vai fazendo com que aos poucos todos eles, cada um deles vai perdendo a sanidade. E a gente vai acompanhando isso e indo junto com eles. A confusão, a dúvida, eles ficam presos na cabeça deles o tempo todo, eles não sabem em quem confiar, não sabem se podem confiar neles mesmos. Enquanto o filme não é nem um pouco isso, o filme não é psicológico. Na verdade, ele é um thriller de ação. E por causa disso, a gente tem uma mudança de tom absurda entre esses dois. E aqui vem esse ritmo. O filme é tudo muito, muito rápido. Você não vê o tempo passar. Eles te dizem que o tempo passou, mas você não percebeu isso. A sensação que eu tenho agora que eu saí do cinema é que tudo que aconteceu no período do filme mesmo, 1h40. Mas na verdade, não. Foram longas horas que eles passaram ali. Outra coisa é que esse filme, tanto o livro quanto o filme, é uma tensão do começo ao fim, gente. A gente tem ali uma família pequena, são 2 pais, uma filha pequenininha de 8 anos só e uma casa invadida por 4 pessoas. Cara, isso é tenso do começo ao fim. Eles estão muito longe de todo mundo,
mundo é um lugar remoto, não tem contato, aqui todo aquele lance. Então é muito trabalhado na tensão. Enquanto no livro você sente essa tensão o tempo todo, no filme, pra mim, a tensão demorou pra chegar. As coisas foram acontecendo e eu fui só assistindo assim, quieta, só passiva ali, sem fazer parte da trama, sem realmente me importar com o que tava acontecendo. Até que finalmente aconteceu uma cena lá pelos minutos 15 do filme, eu acho, que eu fiquei, ok, agora as coisas começaram a acontecer. Mas na verdade lá já tava acontecendo faz tempo. Só que eu não tava sentindo nada ainda. Outra coisa aqui na comparação entre essas duas formas de mídia pra essa história é que as coisas no filme não têm peso. E eu quero dizer da forma assim mais literal possível ali pra trama. Isso não é spoiler, vai acontecer logo no comecinho do filme, mas um dos personagens cai, bate a cabeça e tem uma conclusão. No livro deixa muito claro como isso afeta ele, cara. Ele fica com a visão toda turva, a cabeça dele fica muito confusa. O personagem em si fica todo confuso pelo resto da trama, porque ele não tem como ter um tratamento muito bom ali naquele lugar que ele tá, naquele estado, no jeito que tá. Ele precisa ir pro hospital. E o livro consegue passar isso pra gente, essa urgência, essa forma que a saúde dele tá ficando pior a cada minuto que passa e ele não tá recebendo um tratamento. Já no filme, isso não tem peso. Tipo, ele bateu a cabecinha aqui, fez um curativo e... ele está meio tonto, mas não passa mais do que isso. A gente não sente a urgência que deveria sentir com isso. Um personagem que eu vou ter que mencionar, eu já vi algumas pessoas elogiando aqui, que não vai ser o meu caso, é o personagem do Leonard, que é interpretado pelo Dave Bautista, que faz o Drax lá em Guardiões da Galáxia. Quando eu vi que ele tá aqui, eu fiquei animada, eu gosto desse ator e tudo mais. Quando eu comecei a ler o livro, eu achei que seria legal ver ele nesse papel, mas na verdade não. Ele não combina aqui. No livro, o Leonard é um personagem que a gente cria muita empatia desde o comecinho, desde a primeira cena dele. A gente sabe que ele tem intenções ali que não são legais. Eu já sabia da premissa básica quando eu comecei a ler o livro, então eu sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, eu consegui me conectar muito com esse personagem e realmente entender. Eu falei, cara, ele não quer isso, ele não queria estar ali, ele realmente se importa com essas pessoas, ele se importa com os outros, ele tem muita empatia. Eu conseguia sentir muito isso nele. De todos aqueles 4 personagens que invadem a casa, o Leonard é o que mais criava esse laço com a gente. Já no filme, não. Tentam. Ele é um personagem empático, ele mostra sentimentos e tudo mais, mas não existe a conexão com a gente que tá ali assistindo o filme na plateia. E isso eu achei um potencial muito grande desperdiçado, porque aí tudo que o Leonard faz perde o peso. No livro, cada cena dele tem muito peso por causa disso. Porque a gente fica nessa do eu gosto dele, mas eu não sei se eu posso confiar nele e tudo mais. No filme, não tem. Falando um pouco aqui de atuação, gente, uma coisa que eu tava pensando enquanto eu assistia o filme é que, assim, a atuação de criança que não é muito boa, que é ruim, eu perdoo com todo o meu coração e um pedacinho do meu rim ainda, assim, que é pra dizer que eu realmente não ligo se a atuação de uma criança for ruim. Quando a atuação de uma criança é boa, aí eu acho que ela devia ganhar um Oscar direto, porque, uau, você é tão pequenininho e consegue fazer uma coisa incrível. Então aqui, tipo assim, tem uma cena aqui da criança que tá no carro cantando a musiquinha e dá pra ver que ela tá olhando o tempo todo pra equipe. E assim, não me incomodou nem um pouco, na verdade eu achei super fofa, a cena é pra ser fofa, foi tudo ok. Mas aqui a gente tem uma personagem também que tem muito peso. No livro, a Wen, que é essa personagem da menininha, ela tem muito peso. A maior parte da história é narrada a partir do ponto de vista dela. Aqui ela não tem mais tanto peso assim. Ela aparece bem pouco. E eu vou falar disso na parte com spoilers pra quem lê o livro e sabe de toda a história do que acontece e tudo mais. Eu quero falar mais sobre essa personagem e como ela foi explorada de formas diferentes no filme e no livro. E a questão é que eu tô vendo muita gente elogiar muitas atuações aqui. Eu achei que as atuações foram sim boas, mas de novo, o Dave Bautista é um ótimo ator que não acho que se encaixou com esse papel. Agora, a parte do filme que me deixou bem chateada, na verdade eu vou dizer a palavra, estressada. Eu saí desse cinema brava. Acho que eu só saí desse cinema brava 2 vezes na minha vida e aqui foi a segunda. Eu tava assim, na ponta da poltrona, no segundo que começou o primeiro crédito, eu já tava em pé saindo de lá. Foi que o livro, toda a sutileza que ele tem, o filme joga no lixo. O livro trata de muitos assuntos importantes, assuntos delicados, assuntos pesados, e ele lida com eles com seriedade. Todos eles, cara, o livro é muito pesado, a forma como ele trata as coisas, tem muito gore, eles não escondem nada. As coisas que estão acontecendo ali naquela cabana são horríveis, e a gente sente isso o tempo todo. Teve cenas que eu tava lendo ali, eu tinha que parar de ler pra respirar um pouco e ficar, cara, pelo amor de Deus. E era por isso que eu tava tão nervosa antes de assistir esse filme, porque eu fiquei, se foi difícil de ler e imaginar na minha cabeça, imaginar como vai ser ter as imagens explícitas ali. Mas o M. Night pegou essa história que foi tão bem pensada, foi tão bem planejada pra realmente passar alguma coisa pra gente.
ele amassou ela, daí ele pegou o papel amassado e ele rasgou 3 vezes e ele entregou pra gente um desses pedacinhos amassados. E só isso. Esse filme não passa mensagem nenhuma. O livro passa tanta e é tão importante cada uma que ela passa. São mensagens que a gente não vê em muitas histórias. Aqui a gente tá tratando de um casal gay que adotou uma criança e tudo mais, e eles tratam desse assunto. Isso não é irrelevante pra história. Isso faz diferença. Isso faz parte da mensagem que eles passam pra gente. No filme, cancela, não tem mais isso. E não só isso, essa foi a parte que me deixou decepcionada, mas a parte que me deixou irritada foi que não só ele ignora e não passa essas mensagens, como ele as diminui. Gente, na parte com spoilers, pra quem já viu ou pra quem não se importa com spoilers, eu vou deixar bem claro numa cena que foi a cena que, assim, ilustrou isso muito, muito bem. Na verdade, não, essa parte não é spoiler, porque não se trata da trama geral mesmo dele. É uma cena que, na verdade, é um flashback que aconteceu há muito tempo e não tem realmente relevância ali pra aquela história, aquele momento. Um dos personagens ali, um dos homens principais, há muitos anos atrás, ele foi atacado num bar. Na cena do livro, deixa muito claro que o que aconteceu foi um ataque homofóbico. Porque o cara, antes de bater nele, ele tava conversando com um amigo. Ele ouviu um cara atrás dele falando, viado. Na hora que ele se virou, o cara simplesmente meteu uma garrafa na cabeça dele. Foi, obviamente, sem sombra de dúvidas, um ataque homofóbico. Já no filme, eles mudaram essa cena e o cara não diz isso. Deixa ali um sentido, uma coisa leve que pode ser interpretada como homofobia, e com certeza foi, mas deixa aberto demais pra que se justifique como não sendo também. Sendo só um cara bêbado no bar que resolveu começar uma briga. E isso foi um momento que eu quase levantei no cinema pra sair, porque foi um momento que eu entendi que o M. Night pegou toda essa trama incrível que tinha e ele falou, dane-se. Tipo, não tinha motivo nenhum pra ele mudar isso, mas ele mudou. E isso é só um momento explícito, porque no resto da trama toda, todos os momentos em que eles tratavam do assunto de homofobia, todos os momentos que eles tratavam de todas as coisas pesadas que aconteceram na vida desses caras, e no medo que eles sentem todos os dias só por ser quem eles são, de ter que fingir que eles são pessoas que eles não são, pra poder se sentir mais seguro e tudo mais. Tudo isso que no livro é tratado de forma tão pesada quanto é o assunto, é inexistente no filme, é irrelevante pro filme e é diminuído no filme. Isso me deixou profundamente, assim, em choque e muito, muito pé da vida quando eu assisti. De verdade, gente, assim... Meu Deus do céu, o que foi esse filme? Eu saí de lá dizendo que eu não queria o dinheiro do meu ingresso de volta. Na verdade, eu queria ressarcimento e processar o M. Night por isso. Porque, assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou deixar bem claro. Quando eu terminei de ler esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi, não deveria ter um filme disso daqui, porque essa história foi pensada, essa história existe como um livro. Não é uma coisa que dá pra adaptar. Essa história tem peso porque a gente tá na cabeça dos personagens. Você não adapta isso. Você não consegue colocar a gente na cabeça deles num filme tanto quanto no livro, porque a gente consegue ver os pensamentos e tudo mais, e faz sentido. Mas eu resolvi dar esse voto de confiança e ver o que o M. Night ia fazer como diretor, e assim, cara... ele também escreveu o roteiro desse filme, e por isso que eu tô falando ele tanto, não foi só ele, teve mais 2 caras que eu não sei quem são, mas a questão é que, assim, pegaram a história muito interessante, mudaram ela bastante pra justificar uma adaptação pro audiovisual, não é a mesma história, não é terror psicológico, mas aí eles também pegaram tudo de bom que esse livro tinha e passava, e eles falaram... tacaram fogo nisso, sabe? A direção do M. Night também não me deixou muito feliz, porque no livro, ao longo da trama, a gente vai tendo flashbacks. Os personagens, ao passo que as coisas vão acontecendo, esses personagens vão lembrando de outras coisas que aconteceram na vida deles, que tem a ver com esse momento e faz sentido. Já no filme, eles mostram esses flashbacks em momentos que parecem muito aleatórios. Então é só você estar acompanhando, corta, passado. Ok, volta. Aí corta e assim, é obviamente pra você ter empatia com os protagonistas. Obviamente eles estão querendo mostrar a família feliz pra você se importar com eles. Mas assim, você não tá confiando que a gente vai se importar com uma família que tá amarrada e sendo obrigada a fazer coisas horríveis? A gente vai sim, confia. Já vi gente reclamando que o filme é super autoexplicativo, como as pessoas gostam bastante de reclamar nos filmes do M. Night. Ele faz muito plot twist, as viradas de trama, e ele explica como se a audiência fosse besta. Nem todos os filmes dele ele faz isso. Nesse caso aqui, nesse filme, ele fez também. Os diálogos são bem expositivos, são bem chatos, são muito repetitivos. O livro passa uma mensagem. Ele fala sobre fanatismo religioso, ele fala sobre
o perigo, assim, das pessoas acreditarem tanto no que elas dizem, desse negócio de discurso livre e liberdade de expressão e tudo mais, de as pessoas poderem ir à frente com o que elas acreditam a todo e qualquer custo, não importa o que esteja à sua frente. Ele levanta várias questões, ele fala muito bem, ele trata muito bem sobre a homofobia e sobre o medo que as pessoas sentem todos os dias por ser quem elas são. Cara, ele consegue até falar sobre o assunto da menininha, que ela é uma filha adotada. Consegue até tratar desse assunto. Ela tem uma cicatriz no rosto, tem toda uma questão de autoestima da menina. Você consegue entender? É bastante coisa que ele consegue tratar de maneira, ao mesmo tempo, bonita e pesada, como deve ser, com respeito. É uma trama muito enérgica, que vai, assim, muito rápido o tempo todo. Você consegue conhecer todos os personagens muito bem, porque ele mergulha na psique de todos eles. Esse livro é isso. Ele é um estudo da psicologia humana sobre situações extremas. É muito interessante, porque ele também deixa muita coisa pra você, leitor, entender, interpretar e aceitar. Ele não te entrega todas as coisas amassadinhas, muita coisa ele deixa pra você. E você, o que você faria nessa situação? O que você acredita? De qual lado que você tá? Você vê como não tem ninguém certo, não tem ninguém errado nessa situação. Você vê quais são todas as coisas erradas que aconteceram aqui. E então vem um filme e pega só a premissa básica, muda todo o resto, não passa mensagem nenhuma. É um filme bem vazio, bem explicadinho, assim, o tempo todo, as pessoas falando tudo, que mudou algumas interações de personagens ali que eu não entendi porque mudaram, não ficou tão legal. Que se você for só ver o filme sem ler o livro, pode até ser um passatempo interessante, mas eu duvido muito que ele vai ficar na sua cabeça por um segundo depois. Porque não tem mais o que ficar na sua cabeça, tá tudo entregue ali, de mão beijada, e o que te entregam não é lá tão legal. Essa é a parte que, se você ainda tá assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Se você não quiser spoilers, vou te dar o tchau por aqui, fecha esse vídeo. Agora eu vou fazer a comparação de algumas cenas com spoilers, obviamente, que estão no livro, mas que não estão no filme, ou que estão de forma muito diferente. Aqui fica quem já leu o livro e desistiu de assistir o filme, ou não vai querer assistir o filme, ou então quem não se importa com spoilers mesmo. Eu não quero fazer um vídeo todo novo, só pra fazer a parte com spoilers, então fica esse pedacinho aqui, ok? Tá, agora só quem quer ver com spoilers tá avisado, hein? Bora, eu vou falar de novo do Leonard, que é a primeira grande diferença que a gente nota ali, que é na cena inicial. Eles mudaram muito aquela cena inicial, que tem a Gwen pegando gafanhotos e o Leonard começa a ajudar ela. No livro, a gente entende muito bem aquela cena. A Gwen foi ensinada a não falar com estranhos. E no livro, ela conversa com ele, assim como no filme, mas no livro a gente entende por quê. A gente pensa que, se fosse a gente naquele lugar, a gente também ia conversar com ele só mais um pouquinho. Tem muita, assim, essa sensação gostosa de como ele faz ela se sentir tão confortável, porque a gente também se sente confortável com ele. Todas as coisas que ele fala. Ali eu acho que era o momento que eles tinham que ser fiéis. Nem que aumentasse 2 minutos de filme. Porque ali é a cena mais importante, que a gente seta o tom desses 4 intrusos. E é um tom muito confortável de amizade, de acolhimento junto com o Leonard. Mas no filme, eles pegam daquele diálogo todo que ele tem com a Gwen, pegam 3 frases ali, bota, o Leonard fica parecendo aqueles esquisitão que aparecem no parquinho das crianças, e você fica com medo, você fica só, Gwen, pelo amor de Deus, levanta e corre. Não tem empatia nenhum com o Leonard ali nesse começo, nenhum mesmo, você acha que ele tá mentindo ali pra ela o tempo todo, e isso influencia muito em todo o resto do filme. Agora, falando da Gwen, vamos lá, se você lê o livro, você sabe bem de qual cena eu vou falar agora, mas no livro a Gwen morre. E minha nossa, que cena. Gente, eu juro pra vocês, eu tava de noite já, eu falei, eu vou só terminar esse capítulo e eu vou sair. Quando eu terminei o capítulo foi a morte da Gwen, e eu fiquei, como é que eu vou parar agora? Eu não parei, eu fiquei mais umas 2 horas lendo o livro pra ver, fiquei, não é possível que ela tenha morrido mesmo. Morreu mesmo. E foi uma grande surpresa, e assim, eu não gostei que ela morreu nem um pouco, fiquei brava na verdade, mas fez total, 100% de sentido pra trama, não fez? O livro mudou completamente depois, faz muito sentido. A gente tem ali essa família, 2 pais e essa menina, e a decisão que eles têm que tomar é que eles têm que escolher um deles pra matar, e eles mesmos têm que matar essa pessoa da família. Então, basicamente, um pai tem que escolher ou o marido ou a filha e atirar na cabeça deles pra impedir o apocalipse. Isso é absurdo, isso é impossível, isso é ridículo, você nunca faria isso, certo? Certo, mas e se a sua filha morrer no meio desse caminho, num acidente? O Leonard e o Andrew estavam brigando com a arma e acabam puxando o gatilho sem querer. Na verdade, o Leonard aperta a mão do Andrew e a bala
acerta a Wen e ela morre na hora. E aí, o que acontece agora? Sobrou só os dois e eles perderam a filha de uma maneira muito brutal. Será que agora eles vão considerar o sacrifício? Isso muda totalmente o tom da história toda, gente. E a história, ela já é pesada, mas ela fica extremamente mais pesada a partir desse momento, porque a desesperança toma conta de todos os personagens. Cara, uma criança morreu. O que faz sentido agora? E enquanto o Leonard continua lutando pra que salvem o mundo, os pais estão assim, dane-se o mundo, a minha filha morreu, eu não tô nem aí mais pra essa bagaça, então isso faz muito sentido. Também faz sentido se eles quisessem cometer o sacrifício, porque assim, eles não veem mais sentido pra vida deles, então assim, fez muito sentido pra trama. Eu fiquei com muito medo de ver essa cena no cinema, eu não nego, foi muito pesada no livro, ver isso na tela seria assustador, mas eu preferia ter visto uma cena assustadora de 1 minuto do que 1h40 de puro lixo só pra poupar a gente desse momento, porque o que o M. Night fez foi salvar a Wen, ela não morre nesse filme, mas eles mudam totalmente a trama. No livro, o final é aberto. Ele corta num momento perfeito ali, em que o Andrew e o Eric, esse casal, depois de todo mundo já ter morrido, decide que eles não vão fazer sacrifício nenhum, mesmo que o Eric esteja acreditando que isso é real. E aí eles se abraçam e acaba a história aí. A gente não sabe se o apocalipse realmente vai acontecer. Talvez todas aquelas pessoas sejam só loucas ou só mentirosos, a gente não tem certeza do que tá acontecendo. E eu gostei muito disso, de não ter essa certeza. Porque se ele falasse que era sobrenatural, iria perder todo o peso da trama. Todas as mensagens que ele passa iriam imediatamente se apagar. E é exatamente isso que o filme faz. O filme é abertamente sobrenatural desde a metade dele, basicamente. Quando a gente tem no livro, droga, eu não me lembro agora, se eu não me engano, são 4 aviões que caem naquela parte ali do apocalipse. Eles caem ao mesmo tempo, o que é bem assustador. Mas você ainda pode justificar coincidência, mau funcionamento nos aviões, naquela marca e tudo mais. Eles caem ao longo do mundo todo. Aqui, 700 aviões caem. E assim, tipo, tem uma pessoa filmando, isso no mesmo vídeo, tipo, 4 aviões caem ao mesmo tempo. Isso é obviamente sobrenatural, não tem como explicar isso com bagaça nenhuma. O Andrew fica como um idiota tentando explicar e racionalizar e tudo mais. E o Andrew deveria representar a gente também, parte da audiência, a parte cética da audiência, enquanto o Eric representa a parte que acredita. Mas aqui, se você se identifica com o Andrew, você é o idiota. O que não é uma boa notícia pra mim, no caso. Chega no final, e aí a gente tem, assim, outra diferença grande é que eles fazem um sacrifício, a Wen tá viva, tá escondida, e o Eric acredita muito no que tá acontecendo e tudo mais, e ele fica conversando com o Andrew e fica tipo, a gente precisa fazer sacrifício, daí os dois ficam, me mata, não, eu tenho que morrer, e no final o Andrew realmente atira no Eric porque ele pediu muito. E o apocalipse tinha começado a acontecer e ele para imediatamente, tipo assim, o nível do mar estava subindo e estava invadindo as casas e as pessoas estavam morrendo. No segundo que ele atirou no Eric, a água parou de subir. Cara, assim, eu tava dando muita chance pra esse filme, mas no segundo que ficou óbvio que ele era sobrenatural, eu larguei mão dele, porque é justamente o que eu falei. Se fosse sobrenatural no livro, ele perderia toda a força, tudo que ele tava querendo dizer, como esse ataque pode ter sido interpretado como um ataque homofóbico. No filme não tem nada disso. E o fato de ser sobrenatural cancela tudo. Todas as vezes em que o Andrew disse, não, vocês estão fazendo isso com a gente porque vocês são preconceituosos e tudo mais, e no final provou que esses estranhos estavam, na verdade, certos em fazer o que eles fizeram, que mensagem você tá passando com isso, cara? Tipo, assim, se você vai mudar tanta coisa, muda, tira o Andrew falando as coisas, bota um casal de homem e mulher ali mesmo. Sim, pra você não fazer besteira que você fez aqui, que é diminuir tanto um assunto que é tão importante, foi tão interessante ter sido tratado no livro. Então, assim, se você leu o livro e você gostou, eu não sei, assim, não é uma experiência universal, né? Só porque eu não gostei do filme que você também não vai gostar, mas é outra coisa, completamente diferente, e aí fica a minha total, não só decepção, como irritação também com o que aconteceu aqui. Foi o lance de mudou, tudo bem, adaptou, tudo bem, jogou toda a mensagem no lixo, ok, é uma decisão sua, mas diminuir tanto quanto eu vi que foi diminuído ali não foi nem um pouco legal. E não, esse filme não vai passar batido.
Espero esquecer logo dele. No mínimo eu conheci a escrita do Paul Tremblay, que foi bem legal, e agora eu vou querer conhecer os outros livros dele também. Mas você, se assistiu o filme ou leu o livro, ou os dois, deixa aqui embaixo o que você achou, deixa a sua opinião nisso também. O que você achou dessas diferenças que eles tiveram? Tava com expectativa alta pra esse filme? Ou você já sabia assim, não vamos confiar, vamos na fé não? Porque, olha, foi difícil. Mas também deixa se você tá ansioso pra ler o livro ou pra ver o filme. Quero saber a opinião de vocês. Se você gosta de terror e suspense, se inscreve aqui no canal que tem vídeo sobre isso toda semana e lives toda sexta-feira às 8 horas da noite, onde a gente tem um bate-papo muito legal, eu e todas as pessoas que estão participando do chat, sobre esse gênero, sobre os lançamentos e tudo mais. E a gente lê histórias de terror ao vivo também. Você tá super convidado a vir fazer parte com a gente. Então foi isso por hoje. Eu prefiro fazer vídeos falando bem sobre as coisas que eu assisto, mas essa vez realmente não teve como. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.